Olá, meus amigos, bom dia. Se você chegou até aqui, eu imagino que você já sabe quem eu sou, mas não custa repetir, me apresentar. Meu nome é Márcio Amaro, eu sou coronel da Reserva do Exército e por um longo tempo eu fui instrutor. Estar numa sala de aula que nós, no nosso campo, no campo militar, nós chamamos de sala de instrução, foi basicamente o que eu fiz durante 30 anos. Estar na presença do jovem, transmitir o conhecimento que eu tinha, auxiliar na formação e até mesmo no desenvolvimento da cidadania de milhares de jovens espalhados pelo Brasil, nas diversas organizações militares em que eu passei, sempre foi um forte incentivo na minha carreira. De uns tempos para cá, eu fui para a Reserva do Exército, me afastei dessa atividade, mas sempre tive o desejo de retomar, de voltar a dar uma aula, de voltar a conversar, a transmitir o conhecimento. E agora eu começo um novo projeto e conto aí com a ajuda de vocês. Se não presencialmente, mas de uma forma que pode até mesmo ter um impacto muito maior através da internet, atingir um número maior de pessoas, que vai ser sempre uma alegria. Não existe, eu acho, que alegria maior do que trocar uma ideia e transmitir e receber também conhecimento. Eu fiz no Twitter um desafio. Alguns companheiros, alguns amigos responderam, apresentando essa ideia. O que cada um pensava que poderia significar esse conjunto de letras. Alguns amigos partiram para o campo matemático, um campo que eu confesso não sou muito bom, e outros foram além, extrapolaram o pensamento. Alguns decifraram como operação de combate no número 01. Ora, gente, eu posso até ser louco, mas não tanto. A mera menção por um oficial do Exército de uma operação de combate número 1 provavelmente me levaria a ver o sol quadrado e eu não tenho esse desejo. E também não acho que isso seria uma boa ideia para o nosso país. Eu lamento se eu vou decepcionar alguns companheiros, mas a ideia que eu quero transmitir ela se baseia no seguinte pensamento. Todos nós temos por direito e por obrigação uma opinião. E essa opinião ela se baseia basicamente em duas vertentes, em duas componentes. O nosso conhecimento e o número de vezes que nos passam determinada informação. Ora, qual é um dos nossos principais problemas no Brasil? No Brasil, nós temos uma imensa população em que esta parcela, componente da opinião, ela é muito pequena. Às vezes até tende a zero. As pessoas não têm acesso ao conhecimento. Nós não temos a cultura da informação. Nós não temos a cultura do conhecimento, da busca por esses dados que permitem que a gente embase melhor a nossa opinião. Dessa forma, nós ficamos muitas vezes sujeitos à quantidade de vezes que recebemos determinada informação. Qual o lado ruim disso? Ora, eu diria que é um lado péssimo. Que nossa opinião se baseia naquilo que nos dizem. E aquilo que nos dizem, normalmente, está subordinada a determinados interesses. Pegando um exemplo bem claro, no Brasil, nós temos um órgão de informação que é responsável pela maior parte da difusão das informações. Um grande órgão de comunicação social que se traduz na maior empresa de comunicação do Brasil. Ora, aquilo que é repetido e massificado no Jornal Nacional passa a ser a opinião da maior parte da nossa população. E o que nós vimos no Jornal Nacional nos últimos 4 anos sendo massificado, repetido? Que tipo de ataque? Que tipo de informação era passada? Ainda assim, pelo menos metade da nossa população não caiu no engodo. É claro que isso assusta muita gente.
Isso assusta quem tem o domínio do poder. Isso assusta quem tem o domínio das informações que impactam na formação das opiniões. E tem um aspecto muito interessante. Em determinado momento, um jovem estudante lá em Los Angeles, se não me engano, na Califórnia, nos Estados Unidos, ele resolveu criar uma rede social. Ora, a rede social foi um ponto fora da curva. Era algo que não estava previsto nessa disseminação de informações controladas para reproduzir a opinião das pessoas. A partir das redes sociais, houve uma reação. Outras informações começaram a ser disseminadas. Outras informações começaram a circular. Informações que não eram do interesse daqueles que dominavam o campo das informações. Ora, isso teve um reflexo. Porque aqueles interesses internacionais, eles passaram a cair em certo descrédito. Particularmente em algumas nações importantes, decisoras. Nos Estados Unidos, as redes sociais foram responsáveis pela eleição do Trump. Na Inglaterra, Boris Johnson. No Brasil, Bolsonaro. São países estratégicos, são países importantes, particularmente naquelas regiões onde eles se encontram inseridos. Os Estados Unidos, evidentemente, importância global. A Inglaterra, importância regional. No cenário da União Europeia, da qual ela, inclusive, se separou. O Brasil, uma liderança enorme no âmbito da América Latina. Então isso representou uma perda significativa para aqueles que desejavam o domínio da informação. Ora, isso tinha que ser derrubado. O que aconteceu com as redes sociais? Desinformação contra a democracia, contra as instituições. Nenhuma empresa resistiria. E não resistiria porque não há uma regulamentação em relação às redes sociais. Não há uma regulamentação, e isso é um problema, é mundial. A União Europeia tem constituído já há 2 anos uma comissão para regulamentar. A Austrália tem uma legislação inicial dessa regulamentação. Aqui, nos Estados Unidos, o Congresso americano vem estudando essa regulamentação, porque não é possível que as redes sociais sejam terra de ninguém. Não é possível que as milícias digitais possam atacar impunemente, sem que haja uma responsabilização dentro do binômio tradicional, histórico, da liberdade de expressão, que é liberdade com responsabilidade. Elas passaram a ser extremamente controladas. O Facebook praticamente morreu. O Twitter extremamente censurado. E ainda veio a pandemia. Eu não vou entrar na questão, eu não gosto de teoria de conspiração, eu não vou entrar na questão se houve ou não houve um controle na eclosão da pandemia, ainda que existam diversas teorias, e ainda que a OMS tenha sido proibida de investigar dentro do território chinês, algo muito interessante, porque a OMS e a China eram muito próximas. Mas a resposta à pandemia, ela certamente foi controlada. Ela foi tão controlada que quem caiu? Trump, Boris Johnson, Bolsonaro. Ora, isso eu acho que evidencia o que ocorre quando um ponto fora da curva tenta se opor àquele poder. O poder que domina as informações e, consequentemente, as nossas opiniões. Ora, está claro que esse poder, ele não está inserido dentro da ideia do comunismo internacional. Eu fiz uma enquete também pelo Twitter. E 70% das pessoas que responderam à enquete disseram que a grande ameaça ao Estado Nacional está no comunismo internacional. Não me entendo, por favor, como comunista, mas a verdade é que não é. Quem domina o mundo
a grande ameaça ao Estado Nacional é o grande capital. E os interesses do grande capital estão representados em algo que é conhecido como Agenda 2030 da ONU, através da qual a grande ideia é que as decisões globais sejam aplicadas localmente, muitas vezes à revelia dos próprios congressos, dos próprios poderes legislativos desses países. É importante ter em conta que o mundo está precisando de uma governança global, sobretudo na questão climática. Porque quando nós tomamos uma decisão, e essa decisão é levada para o Estado Nacional, normalmente o Estado Nacional não concorda. Os empresários não aceitam. Os deputados e senadores não votam e não aprovam. Então aquilo que nós aprovamos aqui vai sendo um amontoado de papel que vai ficando dentro da gaveta, depois troca-se de gaveta, mas continua sem funcionamento. Se tem uma coisa que nós precisamos de uma governança global, é a questão climática. Porque nós temos que ter um fórum multilateral que decida com poder de decisão definitiva para que seja aplicado. Porque senão o tempo passa, a gente morre e as coisas não são cumpridas nesse mundo. Ora, quem já se manifestou a favor da Agenda 2030 da ONU? Os membros da nossa Suprema Corte. Eles não têm que fazer isso. Não é função deles, não é munus público, não é o poder público deles emitir esse tipo de juízo de valor. Ir para Nova York, ir para o exterior, participar de reuniões, isso não compete ao juiz. O Poder Judiciário do Brasil está completamente desviado das suas funções. E isso não bate com a lei orgânica da magistratura. Isso fere de morte a lei da magistratura. Quem se beneficia das censuras nas redes sociais? Quem domina a disseminação das informações. No caso, as grandes agências de comunicações. O William Bonner, não exatamente ele, mas aqueles interesses que ele representa. Portanto, o senhor não deve nada à justiça. E assim está desenhado um cenário em que, cada vez mais, a nossa opinião é subordinada àquelas informações que querem que a gente tenha acesso. Eu vou dar um exemplo. Hoje, houve uma grande audiência pública no Senado Federal. Participaram pessoas muito importantes, e eu destaco aqui, se vocês não viram, por favor, veja. A Bárbara, do canal Te Atualizei. Nada foi publicado nos grandes canais de comunicação. Nada sobre essa audiência pública saiu, por exemplo, no G1. Por quê? Porque eles dominam as informações, o nosso conhecimento é baixo e a nossa opinião é exatamente aquilo que eles querem que a gente pense. Quais são os grandes projetos que foram apresentados pelo Lula? O primeiro deles foi o controle das redes sociais. A quem isso serve? Eu acho que a gente já entendeu. Quais são os grandes projetos apresentados pelo Renan Calheiros? Calar as redes sociais, prender as pessoas que se manifestam. Nós estamos perdendo o nosso principal direito natural, que é a nossa liberdade. Como que nós vamos reagir? Eu ainda acho, e vou persistir nessa ideia, que a gente tem que cobrar dos nossos representantes. A forma que está delineado o Estado brasileiro não é aceitável.
nós temos que reagir. Reagir pelas formas legais, reagir pelo protesto, reagir pela indignação, reagir mostrando que nós estamos descontentes e reagir mostrando para aqueles que são decisores como eles devem se portar. Afinal de contas, não sou eu que estou inventando. Parágrafo 1º da Constituição do Brasil. Constituição Cidadã de 1988. O poder emana do povo e será exercido diretamente ou através de seus representantes. Nunca através do Poder Judiciário ou através de um membro do Poder Judiciário eleito como ditador do Brasil. Nós não podemos aceitar isso. Uma boa noite. E esse é o ambiente onde nós iremos conversar a partir de agora.